dia, galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Galera, pode pegar o link da página 32, tá? A gente vai continuar da página 32 aí. O conteúdo sobre Estados Unidos da América. United States of America. Qual página, tio? 32. Jornal Seres Humanos. Deixa eu compartilhar aqui. Nanda. Compartilhar a tela. E aí, Arthur? Brother. Nós paramos aqui, nas ondas de Chup. Na página 30. Ih, rapaz, coloquei não, tá? Deixa eu ver aqui. Nós vamos discutir aqui então. Eu esqueci. Tio, você vai fazer a gente estudar em plena sexta-feira de quarentena? Mas é claro que sim, meu brother. É claro que vocês vão estudar. Vocês vão dominar o mundo, cara. A página 30 tá aqui, galera. Antes desse slide aqui, ó. Esqueci de colocar. Obrigado por ter lembrado, tá? Página 30. Eu vou olhar o chat. Espera aí que eu vou olhar o chat. Ctrl N. Vamos pôr de vermelho aqui, vai ficar mais legalzinho. Galera, vamos voltar na página 30 aí, só para responder essas duas questões. Na verdade, responder uma questão, né? A segunda é uma proposta de trabalho. A gente vai fazer, não. Mas vamos responder essa primeira questão aí. A gente não vai fazer porque está longe, né? Fica complicado de fazer. Vamos voltar na página 30 rapidinho. Eu vou anotar a resposta aqui, depois vocês anotam. Tá falando aqui sobre a crise de 1929. Então tá assim, ó, dividam-se em duplas ou trios e pesquisem as razões que levaram à crise de 29 e as consequências que ela trouxe para a economia estadunidense e mundial. Depois respondam as questões. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a crise, a gente vai falar o que levou a essa crise. Tá, Joia, Thiago? Então vamos lá, questão 1, galera. Vocês não tiveram tempo de pesquisar. Alguém fez aí? Fez aí, galera? E quer falar? Não, né? Mas vamos lá. Isso é um conteúdo que a gente estuda de geografia mais lá no nono ano, eu acho, né? Não sei como é que é o conteúdo de vocês até o final do ano. Esse material é novo para mim. Mas o que a gente tem principalmente aí é o excesso de produção, que eu já comentei com vocês na aula passada. Produziu-se muito. Os baixos salários, em consequência da disponibilidade de mão de obra e do excesso de produção, porque a economia, galera, não é nada isolado, né? Quando vai ruim para algum setor da economia, normalmente isso se desencadeia para outros setores. E a dificuldade de exportação. Deixa eu autorizar a galera a entrar aqui na sala. Muito bem. Essa dificuldade da exportação está relacionada a dois fatores.
O fator principal é que a economia europeia estava se recuperando já em 1929 e eles vão taxar os produtos estadunidenses, colocando taxa de impostos. Para que isso, galera? Para viabilizar a reconstrução das indústrias europeias. A questão 2 é, quais medidas você tomaria como governante para tentar amenizar a crise interna de consumo, né? Quais medidas você tomaria como governante para tentar amenizar a crise interna de consumo? Depois escreva uma cartilha com políticas de contenção de crises sugeridas pela turma. Galera, esse é um trabalho que a gente vai fazer mais para frente, tá bom? Porque vocês já têm algumas coisinhas para fazerem aí, né? Vocês já têm já o portfólio, as atividades que a gente está passando. Então, vou passar esse trabalho mais para frente um pouquinho. Tá vendo, Arthur? Como eu não sou uma pessoa tão má, tão cruel, eu penso no bem-estar. Eu penso nas possibilidades, nas limitações técnicas e ocupacionais de vocês. Galera, nós vamos agora para a página 32. Agora sim, onde a gente vai começar a nossa aula de hoje. Página 32. Ana Clara, tá bem aí, meu bem? Tudo certo? Está copiando aí, eu não sei o que você está copiando. Então vamos lá, galera. As ondas de Chapter. O que é isso, pessoal? O mundo ele começa a se evoluir de maneira mais acelerada. O mundo começa a evoluir de maneira mais acelerada a partir de 1750. O que a gente tem em 1750, galera? De importante no mundo? Pô, legal. Hutt Valley, legal. Vamos lá. O que aconteceu em 1750, galera, no mundo? Vocês não podem não saber isso. Vocês não estão em idade para não saber isso mais. O que a gente tem nesse período no mundo? Por que você não falou alto, meu brother? Meu caro Raul. New Deal, não. New Deal foi depois da crise de 29. O que a gente tem em 1785 é o que Raul falou aqui, ó. Tinha que ter gritado, Raul. A Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, a gente tem um processo de desenvolvimento do mundo se acelerando. O mundo vai se desenvolvendo cada vez mais e cada vez mais rápido. Por isso que esse cara aqui criou essas ondas, né, chamadas de ondas de Chapter, ou ondas de desenvolvimento. Então, a primeira onda, que vem com o início da Revolução Industrial, ela é baseada no desenvolvimento de energia hidráulica, indústrias têxteis e a indústria do aço, né? A manipulação do aço, lá no início da Revolução Industrial. Que aí a gente vai ter o surgimento de novas máquinas, o surgimento das indústrias e a transformação do espaço geográfico dos locais onde aconteceu a primeira Revolução Industrial. A segunda onda, ou a segunda Revolução Industrial, nesse caso aqui, vai acontecer a partir de 1845, que a gente tem as máquinas a vapor, inclusive as Maria Fumaça, os trens a vapor, que vai transformar os meios de locomoção, os meios de transporte, e a construção das estradas de ferro. Depois a gente tem a terceira onda, que é a eletricidade, a descoberta da eletricidade, elementos químicos e motor a combustão interna. Motor a combustão interna, galera, a gente já está falando já dos motores a gasolina, motores a óleo diesel, motores não mais tocados a lenha ou a vapor. A quarta onda de revolução, a gente está falando de produtos petroquímicos, aí a indústria química vai ter uma interferência no desenvolvimento do planeta muito grande, que a gente vai descobrir novos materiais. Alguém falou do plástico, a gente vai ter outros materiais sendo colocados aí, disponibilizados para o mundo. Os eletrônicos vão surgir nesse período da quarta onda, a partir de 1950. 1950 a gente tem o que no mundo? O que é o mundo em 1950? É um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, beleza? E o desenvolvimento da aviação. Os aviões já existiam, só que você vai ter o desenvolvimento da aviação, principalmente com uma aviação comercial, de maneira mais intensa a partir de 1950. E, por fim, a quinta onda,
ela é formada, essa quinta onda é baseada no desenvolvimento de eletroeletrônicos, de mídias digitais, de software, que são programas de computadores, né? Hardware é o equipamento, software é o programa. Agora, a coisa mais legal, galera... Tá certo, Iago, tranquilo. A coisa mais legal das ondas é o seguinte, vocês vão percebendo que, à medida que o mundo vai se desenvolvendo, esses intervalos entre uma onda e outra vão ficando mais curtos. Percebe aí, a primeira onda ela vai durar 60 anos, a segunda onda, 55 anos, a terceira onda, 50 anos, a quarta onda, 40 anos e a quinta onda, apenas 30 anos. Ou seja, quando eu falo que o desenvolvimento vai sendo acelerado, esse processo de aceleração, ele é contínuo e progressivo, beleza? Como exemplo da vida real, da vida de vocês, eu trouxe 3 capas de revista. Eu usei a revista Veja, porque é onde eu tenho as 3 capas na sequência e da mesma editora. Então fica mais fácil a gente ter essa noção de temporalidade, de tempo. Para o seguinte, galera. Eu tenho aqui a revolução do computador em 1981. 1981, eu estou falando ainda da quarta onda. Em 1981, o mundo já sabia que o computador poderia dominar o mundo, né? Mas a gente não tinha essa noção real e ideal do computador. O computador não era disponível para todo mundo. Em apenas 24 anos, desculpa, 14 anos, eu fui mal na conta aqui. Em apenas 14 anos, galera, eu tenho aqui internet, a rede planetária em que você ainda vai se plugar. Até o termo é diferente do termo que a gente usa hoje, né? Se plugar. O que eu quero dizer para vocês? Em 1995, computador já não era novidade para ninguém. O que é novidade em 1995 é a internet. A internet é um software, é um programa, é um meio de você se conectar a outras pessoas ou a outros computadores ou a outras informações. Então, a gente percebe que de 1991 a 1995, você já tem uma onda diferente. A primeira, 1991, está se referindo à quarta onda, que é o desenvolvimento do hardware, do equipamento. Em 1995, a gente está falando já do desenvolvimento de softwares, de programas para computador. O computador já não era novidade para ninguém. Apenas 11 anos depois, por incrível que pareça, eu acho que vocês não sabem disso, em 2006 apenas, vocês devem ter 13, 14 anos, né? 12, 13 anos, se eu não estou ruim de cálculo. Mais ou menos no período que vocês nasciam, estava surgindo o YouTube e o YouTube estava revolucionando os meios digitais. Percebe que apenas há 14 anos atrás o YouTube estava surgindo? Há 5 anos atrás o YouTube já era algo muito banal. Há 10 anos atrás o Facebook era uma revolução na vida das pessoas. Hoje o Facebook já é uma rede social antiquada que só pessoas velhas, retrógradas e antigas como eu ainda utilizam o Facebook. Hoje a galera nova já usa o quê? O Instagram, o TikTok e o que mais, galera? O que mais que se usa hoje? Além do Instagram, TikTok, o que mais? Pô, fiquei no vácuo. Fiquei no vácuo legal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem. Por que vocês não me respondem? Tô ouvindo, tio. Não me responde no chat. Hoje a galera usa o Twitter, Discord. O que é Discord? Eu nem sei o que é Discord. É a rede social da discordância? O que é Discord, hein? Plataforma que você pode conversar com as pessoas. Sério? Uhum. Que legal, velho. Vocês conseguem perceber que cada vez mais as coisas se tornam, tipo Skype, as coisas se tornam novidades e obsoletas em um tempo mais curto? Cada vez mais, você tem uma música, por exemplo, uma música que tocava 5 meses atrás já é uma música antiga. Então, é isso que as ondas de Jumper quer trazer para a gente. Como que essas ondas elas vão se encurtando cada vez mais. Muito bem.
Agora vamos às perguntas para vocês me responderem. Analisando o gráfico dos ciclos de inovação tecnológica e com base em seus conhecimentos, responda às questões que seguem. Em qual dos ciclos se iniciou o grande crescimento econômico dos Estados Unidos? A partir de qual onda, galera? Vamos lá? ...1950, quarta onda. Quase isso, mas não isso. Galera, a crise de 1929... não. Vamos lá. A crise de 1929, ela sucede o grande desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, o maior período de desenvolvimento dos Estados Unidos, o grande crescimento dos Estados Unidos, ele vai ocorrer a partir da terceira onda, que é o início, né, da terceira onda. Ah, professor, mas você fala que da pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolida como a maior potência hegemônica global. No início do seu grande desenvolvimento, ele dividia esse papel de hegemonia com outras potências europeias, certo? Não era o maior país do mundo no início, mas teve um grande desenvolvimento. Lembra que eu comentei da bela época, lá no finalzinho do século XIX para início do século XX, é quando todo mundo que vai para os Estados Unidos fica rico, né? Marcado por esse capitalismo financeiro, investimento em bolsas de valores. Questão 2. Como o contexto internacional favoreceu para o crescimento econômico dos Estados Unidos nesse período até a crise de 1929, galera? O que eu tenho que ajudou pra caramba os Estados Unidos? Que fez os Estados Unidos vender produto para o mundo inteiro, principalmente para a Europa. Cara, vocês estão me deixando no vácuo legal hoje, hein? Pô, tio, foi mal, tô com maior sono. Galera, pensa assim, ó. Dá uns tapas na cara para acordar. Ah, tapa na cara para acordar. Assim. Pensa assim, galera. Os Estados Unidos começam a se desenvolver muito em 1900. Vocês não podem nunca deixar de esquecer aquelas coisas importantes que acontecem no mundo, assim, né? O que aconteceu no mundo, assim, de importante no início do século XX? Colocar em caixa alta, ó. Cara, vocês não podem esquecer disso, não. A Primeira Guerra Mundial, 1914. Vou dar uma ideia para vocês lembrarem disso aí, galera. A Primeira Guerra Mundial, ela vai acontecer junto com o surgimento do time do maior campeão brasileiro. Qual é o maior campeão brasileiro, galera? Cadê vocês? Ah, tá. Galera, qual é o maior campeão brasileiro? Vocês estão vivos? Pessoal, vocês são vivos? Para todo mundo aí? Qual o que brasileiro? O maior campeão brasileiro, a Nanda respondeu. O Palmeiras, galera, o Palmeiras surgiu em 1914. Foi quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, o Palmeiras vai surgir de italianos, refugiados da guerra, que vão formar o time de futebol aqui no Brasil. Então, associa isso, a Primeira Guerra Mundial, o Palmeiras, maior campeão brasileiro. Não esqueçam disso, galera. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem... Inclusive, ele não tem mundial. Essa parte aí. Tem um por fax, mas não vale, né?
Opa. Tio, o Cruzeiro tem 43 títulos, sendo assim, o primeiro é no final do... Peraí. Não entendi nada. Tio, o Cruzeiro tem 43 títulos, sendo assim, o primeiro. E no final do ano, mais um, Série B. Não, cara, o maior campeão brasileiro é o Palmeiras. O Palmeiras tem 10 títulos brasileiros. Não, 9, né? Não, 10. Caramba, não lembro pra contar mais. Não tem um Mundial, de fato. Eu falei brasileiro, não foi Mundial. Enfim. Mas lembre isso, tá? Não esquece nunca do Palmeiras, Primeira Guerra Mundial. Não esquece disso, não. Faltam também aqui, peraí. Então, vamos lá. Como o contexto internacional favoreceu o crescimento econômico? A devastação da Europa, causada pela Primeira Guerra Mundial, permitiu a exportação de produtos estadunidenses para o velho continente. Não, mas se contar com tudo que ganhou no Brasil, dá 43. Arthur, não, cara. Cruzeiro, não dá nem para falar do Cruzeiro. Ano que vem, se o Cruzeiro for voltar para a Série A, a gente conversa. O já passou por isso 2 vezes, eu sei como que é dolorido. Vixe, tirou o Cruzeiro dele. Não, eu sei como que é, cara. Eu sei, é triste. É triste ver todo mundo jogando no domingo e a gente vai esperar o jogo da segunda. Eu sei como que é isso. Mas tá tranquilo, tá de boa, tá de boa. Se você torce pro Cruzeiro, Deus me livre! Não! Eu falei que eu sei o que é isso, que o Palmeiras já caiu 2 vezes. Eu torço pro Palmeiras. Por isso que eu falei do Palmeiras assim, galera. Eu não torço pro Cruzeiro, só pesquisei e torço pro Flamengo. Não, eu não sei se é pior. Tô sempre pro Flamengo agora, eu tô sempre pro Cruzeiro. Tô sempre pro Flamengo, o ano passado tava mais fácil. Vamos lá. torcer pro Cruzeiro é campeão, né? Não, com certeza. Tem alguém que é cruzeirense aqui, não tem? Ah, não, acho que no 7º ano tem alguém com a imagem do Cruzeiro no perfil. Cadê? O Vasco é o primeiro da tabela. Mas vamos lá, galera. Vamos para a questão 3 aí. Em qual ciclo os Estados Unidos tornaram-se a economia mais poderosa do mundo? Aí sim, galera. Aí a gente está falando do pós Segunda Guerra Mundial. A partir da 4ª onda, né? A partir da 4ª onda. Cadê? Aproveitando o enfraquecimento japonês e europeu no pós Pronto, galera. Os Estados Unidos vai tornar essa potência hegemônica. Cadê? Tio, sobe um pouquinho, por favor. Peraí, Só pra eu olhar um. Isso, aí. Arthur foi colocado no cartão, o time passar. perdeu 3-0. Show. Galera, então, a partir da 4ª onda, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se tornar a potência que ele é hoje de maneira hegemônica. Hegemônica quer dizer que os Estados Unidos é o mais poderoso daquele grupo de países. Quando eu falo grupo de países, é porque pós-Segunda Guerra Mundial, eu tinha um mundo dividido em capitalistas e socialistas. E os Estados Unidos lidera a galera capitalista. E ele se torna hegemônico. Porque ele vai se tornar hegemônico porque ele era o mais desenvolvido e o único desenvolvido do mundo? Não. A Europa era desenvolvida, o Japão era desenvolvido. Só que eles estavam destruídos, sem força, por causa da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Muito bem. Aí, pessoal, deu para entender até aí? Estados Unidos, potência mundial, aquela coisa toda. Deu para entender? Vácuo.
vácuo. Muito bem, me deixou no vácuo. Deu pra entender, professor, entendi tudo. Muito bem, vamos continuar então. A grande recessão e o crescimento de outras economias. Galera, os Estados Unidos não está livre de crises econômicas. Não, não estão. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, é que eles conseguem se recuperar de maneira muito mais rápida, né? E eles têm uma economia muito mais estável do que o Brasil e a África do Sul. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente tem uma grande crise nos Estados Unidos provocada. A gente, na verdade, tem duas grandes crises nos Estados Unidos. Sei não, hein? Quem é Peppa Pig? Relaxa que o Flamengo vai voltar e vai massacrar a Peppa Pig. O que é Peppa Pig? Eu não entendi. Mas vamos lá. Galera, tem duas crises econômicas globais. Ah, Palmeiras não, cara. Palmeiras é outro nível. É outra prateleira. Galera, tem duas crises globais nesse período aí de pós-29, tirando o período da guerra, né, que era uma condição não econômica, tinha mais do que economia nas guerras. Sim. Eu entendi, o Peppa Pig eu entendi agora. Galera, então vamos voltar aqui. Eu tenho duas grandes crises globais depois da crise de 29. Eu tenho a crise de 70, que é uma crise desencadeada por conta da crise do petróleo. Vamos prestar atenção aqui, galera. Esquece Palmeiras. Esquece agora, depois vocês lembram. Causado pela crise do petróleo. Porque descobriu-se na década de 70 que o petróleo era um recurso finito, que acabava. A partir disso aí, os grandes produtores de petróleo, organizados na OPEP, decidiu aumentar, assim, de maneira extremamente brusca, o valor do petróleo e criou uma crise global. Só que não está citado aqui, porque a gente está falando dos Estados Unidos, e os Estados Unidos sofreram com essa crise, mas não foi protagonista. Vocês estão entendendo? Em 2008, os Estados Unidos foi protagonista da crise global. Por que foi protagonista da crise global? Porque os Estados Unidos criou uma modalidade de crédito chamada de subprime. Subprime. Alguém já ouviu falar desse tipo de crédito, galera? Crédito subprime é quando você empresta dinheiro à torto e à direito e não está preocupado com as garantias de pagamento. E isso foi feito por diversos bancos nos Estados Unidos. E eu coloquei um filme para vocês assistirem, se puder, chama A Grande Aposta. É um filme que está disponível na Netflix, muito legal. Que eles vão mostrar como que os bancos estavam loucos nos Estados Unidos. Eles emprestavam dinheiro para todo mundo, não interessava se o cara tinha condição de pagar. No filme, inclusive, mostra que um banco americano conseguiu financiar uma casa para um cachorro de uma pessoa. Eu assisti ontem. Sério? Pô, que legal, você assistiu ontem, muito bom. O banco empresta dinheiro para o cachorro de uma pessoa. Os caras conseguem manipular a documentação, conseguem colocar o financiamento no nome de um cachorro de uma pessoa. Isso para vocês terem ideia que os bancos não estavam preocupados. Ah, tá. Mas eu vou tentar explicar para você agora. Os bancos não estavam preocupados com a garantia de crédito. Então, assim, a pessoa queria comprar uma casa, o banco emprestava o dinheiro. Eu acho que alguém da turma já foi nos Estados Unidos, não já? Se manifesta alguém aí, galera, se alguém já foi lá. Se é massa, o filme é muito bom. Galera, nos Estados Unidos tudo é financiado. O carro é financiado, a casa é financiada, o comércio do cara é financiado, a mulher do cara é financiada. Não, mentira. Quase tudo nos Estados Unidos é financiado. Os caras pagam financeira, pagam hipoteca de tudo. Então o cara compra uma casa nos Estados Unidos e hipoteca a casa. Thiago Breno já foi. Vocês conviveram com alguém lá, galera? Deu para ter uma noção da ideia? Sim, tudo lá é hipotecado, certo? O cara tem uma casa, ele hipoteca a casa. Ele precisa de dinheiro, ele hipoteca de novo a casa. Ele precisa de mais dinheiro, ele hipoteca de novo a casa. E isso foi feito de uma maneira nos Estados Unidos, assim, muito à torto e à direito, ao léu, de qualquer jeito, sem nenhuma preocupação com as garantias de crédito. O fato é que o fato, galera... então o Thiago conhece bem, porque o Thiago não fala nada. O fato, galera, é que nos Estados Unidos... Sei lá. Nesse período... Ô, Thiago. Oi. Só para dar essa noção de como que a ideia de dinheiro nos Estados Unidos é um pouco diferente da gente aqui, né? Você tem nos Estados Unidos a concepção de hipotecar a casa, uma coisa muito comum, não é assim? Você chegou a perceber isso lá? Como assim hipotecar a casa?
financiar a casa. O cara paga uma mensalidade. Ah, sim, aham. Isso é muito comum. O cara tem a casa como garantia e, assim, ele compra uma casa tipo assim, ele tem uma casa pequena, ele tem uma casa maior, ele financia uma casa maior e vai pagar a hipoteca dessa casa. É uma coisa muito comum, mais comum do que pra gente aqui, né? Agora que no Brasil a gente está tendo essa ideia de financiar casas, tal, mas lá é muito comum. O fato é que os caras criam uma situação de empréstimo, que os caras financiavam as casas diversas vezes, que daqui a pouco ele tinha 2 milhões de dólares financiado numa casa que só valia 100 mil dólares. Ou seja, a casa não valia o valor que ele tinha pego, que ele tinha hipotecado. Então, o valor do imóvel ficou extremamente depreciado em relação ao valor da hipoteca. Isso desencadeou uma crise nos bancos estadunidenses, porque os caras tinham 5 bilhões de reais emprestado, ninguém pagava esse dinheiro e o valor desses imóveis que tinha com garantia não era suficiente para cobrir 10% desse rombo. Teoricamente, os bancos faliram. O banco emprestou dinheiro para uma galera que não tinha dinheiro para pagar e as garantias não valiam nem 10% do dinheiro que foi emprestado. No filme, para vocês entenderem, o cara do filme que fica milionário, ele aposta justamente nisso. Ele consegue entender o Banco Mundial falir? Não. No filme, o cara consegue entender que isso está acontecendo nos bancos e ele aposta justamente na quebradeira dos bancos. Ele faz uma aposta nas seguradoras que garantem os financiamentos dos bancos. Galera, o sistema financeiro mundial só não faliu, né, por conta dos dinheiros injetados pelo governo americano nos bancos americanos. O garoto muito esperto, assiste o filme que vocês vão entender. Eu acho que o Paula consegue entender agora. Os bancos só não faliram porque o governo americano injetou dinheiro nos bancos para cobrir esses rombos financeiros. Senão, assim, todo mundo que tinha dinheiro no banco investido estava sem dinheiro, ninguém tinha dinheiro. O dinheiro virou tudo tipo podre, assim. A minha casa vale 1 milhão de dólares, mas ninguém compra a casa por 1 milhão de dólares. Só compra por 100 mil dólares. Então, você não tem 1 milhão de dólares, você tem 100 mil dólares. É mais ou menos desse nível aí. Essa crise econômica, ela espalhou pelo mundo inteiro em 2008. Ele vai levar a crise econômica na Grécia, vai levar uma crise econômica em Portugal, na Itália, que vai criar uma crise econômica por toda a União Europeia, que vai chegar os seus efeitos no Brasil, porque as importações vão cair, as exportações vão cair, enfim. A gente está falando de um processo de crise econômica nos Estados Unidos em 2008. Bacana. Dentro desse contexto de economia pujante, década de 70, Guerra Fria, os Estados Unidos vê outras economias se recuperando e crescendo. A gente tem na década de 70, Japão e países que compõem atualmente a União Europeia, com crescimento econômico. Desculpa. Tio, porque o governo não quer que os bancos acabem com o dinheiro. Como assim, Thiago? Não entendi a pergunta. Você disse que eles ficam dando dinheiro pro governo não, ó, pro banco. Por isso que até hoje eles não faliram. Por que o governo não quer que, sei lá, que eles falem? Os bancos é parte extremamente importante do controle da economia, né? Na economia capitalista, a maior parte do dinheiro ele circula em bancos privados, né? Então é o caso do filme lá. Teoricamente, os bancos torraram dinheiro. Só que o banco falir não quer dizer que uma pessoa vai falir. Quer dizer que todo mundo tinha investimento naquele banco ali, e no caso das economias mais abertas e mais liberais, as pessoas trabalham muito com investimentos. É muito comum nos Estados Unidos famílias comuns, não famílias de pessoas ricas, mas famílias de classe média baixa, classe média, investirem dinheiro em bancos, em bolsas de valores. Então, o banco falir significa que todo mundo faliu ao mesmo tempo. Então, você deixar um banco falir, você cria uma situação catastrófica. Por isso que as pessoas, normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, elas podem ser acusadas de crimes financeiros. E as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de prática
No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os bancos, o Lehman Brothers, que foi um caso, o primeiro caso do banco que teoricamente iria falir, os diretores desse banco eles foram presos, né, porque eles cometeram um crime financeiro. Emprestar dinheiro com um cachorro é crime financeiro. Né? Você desestabiliza o sistema financeiro do seu país. Então, o governo não deixa o banco falir, porque quando o banco fale, todo mundo que tem dinheiro ali vai falir. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem R$1 milhão depositado no Sicoob. Se o Sicoob falir, você não tem mais dinheiro. Seu dinheiro sumiu. Entendeu? Então, por isso que o governo não pode deixar, ainda mais na situação de 2008, que todos os bancos estavam em crise, se falisse, o país inteiro ia falir praticamente. Na década de 70, galera, a gente está falando do contexto de Guerra Fria, a gente tem outras economias se recuperando. A gente tem o Japão, a gente tem os países da Europa se recuperando. Só que na década de 70, esses países, eles vão se recuperar no miudinho, porque você tem Estados Unidos e União Soviética no períodozinho de Guerra Fria, Europa se desenvolvendo e se reconstruindo internamente, Estados Unidos, Japão se recuperando internamente, expandindo suas áreas de atuação pelo Sudeste Asiático. Nos anos 2000, a gente tem economias emergentes se destacando. A gente tem o destaque... Desculpa. Nos anos 2000, a gente tem as economias emergentes se destacando. A gente tem, dentre as economias emergentes, as principais economias emergentes, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que compõem o BRICS. Né? BRICS é um acrônimo que junta esses 5 países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. S de África do Sul, porque em inglês África do Sul é Sudáfrica. Muito bem. Esses países denominados BRICS, eles vão ter essas características. Acabou a minha aula, velho. Tem que fazer a chamada. Exatamente, Davi. Eu ia comentar sobre isso. Tio, a Rússia só se beneficiou, né? Porque ela nunca foi subdesenvolvida. Exatamente. A Rússia, ela nunca foi considerada um país subdesenvolvido. Por quê? Até 1990, ela era parte da União Soviética, que era país de segundo mundo, que não era caracterizado nem por ser desenvolvido, nem por ser subdesenvolvido. Era caracterizado por ser um país socialista. Quando acaba a União Soviética, quem herda todas as benesses, todos os benefícios, todas as construções tecnológicas da União Soviética, inclusive a posição política, é a Rússia. Né? A Rússia vai passar por um período de crise na década de 90, mas vai se recuperar a partir da década de 2000 e vai surfar nesses países considerados emergentes, mas não com os problemas sociais, por exemplo, que o Brasil tem, com os problemas sociais que a Índia, a China, a África do Sul tem. A Rússia tem uma posição política no mundo muito confortável e de líder mundial. O problema maior que a Rússia tem são as questões políticas, né? Ou de maneira interna, tem algumas questões políticas internas, inclusive de áreas separatistas, ou de envolvimento com os Estados Unidos, de treta com os Estados Unidos. Tio, se a Rússia tivesse virado capitalista, ela seria um país evoluído no mundo, né? Porque ela nunca foi desenvolvida. Na verdade, tio, se a Rússia tivesse virado capitalista no mundo, né? A ação dos Estados Unidos, já que ela só se beneficiou. Passando os Estados Unidos, talvez não, mas talvez gozasse de um desenvolvimento muito maior do que o que se tem hoje, apesar de a Rússia ser considerada muito desenvolvida. O problema da Rússia é política. Eu vou fazer essa fala e vou encerrar para a gente discutir mais na próxima aula. Quando eu falo que o problema da Rússia é político, galera, vocês pensam o seguinte: a Rússia conseguiu descobrir a vacina do coronavírus. Você deve ter lido isso aí, né? Só que os caras lá são tão malucos que o cara queria dar a vacina para todo mundo sem testar a vacina. Então, assim, esses entreveros políticos atrapalham a posição de liderança mundial da Rússia até hoje. Só que as indústrias da Rússia, elas são bem desenvolvidas, né? E no contexto socioeconômico, é muito mais desenvolvido do que todos os países que compõem o BRICS, certo? A Rússia tem muito menos problemas no contexto social do que todos os países que compõem o BRICS aí. Tá bom, galera? Ei, deixa eu pedir a vocês uma coisa. Dá uma lida no conteúdo até o finalzinho aí, até a página 39,
para a gente terminar na próxima aula as explicações e vocês fazerem as atividades? Pode ser? Eu preciso de vocês mais participativos. Beleza, deixa eu fazer a chamada rapidinho. Quem responder está liberado. Bom final de semana. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nesse dia de hoje, como diz o outro. Davi participa, mas por chat. Tinha que participar no Gogó. Alexander, tá aí? Pra chamada, vocês não podem deixar no vácuo não, né, galera? Por falta, hein? Certo, Arthur, tranquilo. Alexander, faltou. A Ana Carolina. Presente. Você não participou hoje, Carol. Ana Clara. Presente. Vocês estão tímidos, estão com fome, estão cansados. Ana Paula. Tô aqui. Arthur dos Santos, está aqui. Arthur dos Anjos. Arthur dos Anjos está aí também, não tá? Tá, não. Breno. Breno. Tio, agora que eu entendi, porque os Estados Unidos ficou tão evoluído tão rapidamente por causa da indústria têxtil? Não, Davi, não é só por causa da indústria têxtil, não. Você tem um processo. A gente vai falar um pouquinho dessas áreas de desenvolvimento dos Estados Unidos. Tem muito a ver com o trabalho que eu pedi para vocês fazerem no portfólio das colônias do Norte e colônias do Sul. Contribuiu muito para o desenvolvimento dos Estados Unidos. A gente vai chegar nesse assunto na próxima aula, assim, o início, né, o gatilho para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Davi Bobbio. Presente. Davi Leite. Presente. Aí. Davi Scandian. Diego. Presente. Ellen. Presente. Gabriela. Aqui. Iago. Ian. A Iago tá aí, não tá? Foi Iago que falou comigo que ia. Ian Lopes. Isabela. Presente. Arthur dos Reis tá aí. Aqui foi. Não, vocês também estão lendo para responder a chamada, velho. Vocês estão num banzo, Deus me livre, hein? Breno. Breno por presença aqui. Isadora Durão. Isadora. Isadora Prado. Presente. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Presente. Leandro. Presente. Lian. Presente. Linda. Luiz Antônio. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Bastos. Matheus Lorenzoni. Tá aí. Murilo Simões. Presente. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Raul Silote. Presente. Thiago. Tô aqui, tio. Show! Galera, bom final de semana para vocês. Não deixe de ler o conteúdo. Faz umas... deixa eu ver quem mandou colocar a presença no início aqui, que disse que estava com problema, para não perder. Acho que foi Paula. Foi Paula. Galera, faz o seguinte. Quando vocês forem ler no conteúdo, vocês vão assinalando aquilo que vocês normalmente já fazem. Vocês têm que fazer. Depois, e façam criem as perguntinhas do que vocês têm dúvida. Eu li isso aqui e não entendi direito. Faz a perguntinha lá para na hora do conteúdo, da que eu estiver explicando, vocês me perguntarem, entendeu? Que a gente vai tirando as dúvidas de acordo com o que vai explicando aqui. Fica mais produtivo do que vocês só ouvirem. Só ouvir é complicado.
Valeu, galera. Bom final de semana, tá? Beijos, beijos. Boas aulas para vocês que faltam.